Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, nós vamos começar a nossa apresentação, então já pode ficar bem à vontade. Se você já foi ao banheiro, já bebeu água, ou está com uma garrafa de água próximo de você, não sei se você está assistindo isso enquanto você almoça, estou voltando de tarde, já vão dar quase 2 horas, né? Falta ainda, né? Um pouquinho. Mas 2 e pouca, na verdade. Mas eu espero que vocês estejam bem à vontade, tá? Nossa apresentação hoje vai falar sobre o tempo, na verdade uma espécie de panorama, não é? Apresentar como as civilizações elas entenderam e usaram o conhecimento do tempo, ou foram moldando, né, espaços cíclicos que eles foram chamando de tempo, entendendo como tempo. E vamos apresentar isso para vocês hoje, tá? Eu tenho certeza que, de alguma maneira, uma contagem, uma separação periódica de tempo vocês veem todo dia, né? Seja por calendário ou agenda, tá? Nós estamos cercados por essas coisas. Então, eu não sei qual é a idade de vocês. Eu estou pensando em colocar no final, não é? Porque tô gravando ao vivo isso daqui, vou lançando ao vivo para vocês isso daqui, mas estou pensando em colocar sem restrições, para que o máximo de pessoas possam assistir e até os mais jovens. Então, se você for um desses, eu imagino que quando você ia para a aula, não é? Agora todos estamos em casa, os seus pais despertavam você ou utilizavam algum equipamento eletrônico. Hoje em dia nós temos um celular, mas nem sempre foi assim. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Bom, antes de dar início à nossa apresentação, eu preciso dizer que, como eu estou dizendo que isso é uma espécie de panorama, o ideal é que vocês possam aprofundar as pesquisas. Mas tudo que nós vamos falar, usar, utilizar como imagem, a maioria, se não tudo, na verdade, está como domínio público. E as pesquisas, os sites de onde nós podemos obter parte das informações, vão estar com o link aqui embaixo na descrição, tá? Esse é o modo que nós utilizamos quando a gente vai fazer apresentações mais longas para as aulas, e nem sempre vão estar todas em livros, mas sites voltados para a escola, nós temos por obrigação dar referência e colocar o link, até para que vocês possam estar checando depois, tá observando, aprofundando a pesquisa, o estudo de vocês ou os pais de vocês. Então, tendo curiosidade, alguns vão estar aqui embaixo. Só um, dependendo da sua idade, você pode pedir para os seus pais te ajudarem. Vai estar em espanhol, mas algo muito simples, tá? Então, o resto todo em português, tá? Os principais, vai estar tudo aqui embaixo. Você vai poder checar, olhar direitinho e assim aprofundar os seus estudos. Bom, uma boa tarde a todos. Acho que eu não me apresentei, né? Mas acredito que se você está nesse canal, você de alguma maneira me conhece. Eu sou o professor Diego Alves. Você está no canal Aspectos Históricos. Então fique bem à vontade. Eu acho que nesse meio tempo deu para você pegar a sua água, o suco, o café, não sei, ter ido ao banheiro e voltado, porque nós vamos iniciar a nossa apresentação. Tá legal, galerinha? Então, fique bem à vontade e vamos aos aspectos históricos. Espero que o áudio esteja bom. De qualquer maneira, eu vou estar berrando aqui, tá? Porque já houve vídeo que o áudio saiu baixinho e eu espero que não seja o caso nesse.
Espero que todos consigam ouvir sem necessidade de usar os fones. Vamos à nossa apresentação. Eu não decidi dar um nome ainda para essa apresentação, tá? Eu não sei se eu vou estar chamando de panoramas históricos ou ciclo de apresentações. O fato é que nós vamos estar fazendo isso corriqueiramente. Então eu espero que vocês possam apreciar e deixar suas dicas, sugestões. Vamos em frente. Bom, eu acredito que vocês já estejam vendo aí na tela o título da apresentação. E qual é o título da apresentação? Compreensão do tempo em diferentes civilizações. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bem. Eu acredito que todos já estejam conseguindo ver a nossa tela principal, que é o objetivo. Tá, pessoal? A compreensão do tempo em diferentes civilizações. Eu vou deixar a minha tela aqui em branco. Eu quero, na verdade, que vocês prestem atenção na apresentação mesmo, tá? E voltamos no final para olharmos um nos olhos dos outros. Bem, vamos começar. Como eu disse, o objetivo dessa apresentação é, a partir de uma rápida análise, né, desta área de conhecimento, apresentar um panorama sobre as concepções do tempo que aparecem na organização, não apenas, mas dos calendários de várias civilizações. Porém, nós vamos observar que nem sempre se utilizavam calendários. Tá legal? Nem sempre se utilizavam calendários. Isso pode parecer um pouco confuso para você, se você não está acostumado a entender ou a se aprofundar como funciona essa concepção do tempo em diferentes povos, mas eu acredito que ao fim dessa apresentação vai ficar um pouco mais fácil. Primeiro, nós temos que entender que essa compreensão do tempo não é igual para todos. Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas observem, aquilo que nós chamamos de fuso horário. Perceba que cada país tem o seu fuso horário. Bem, se você se lembra do horário de verão, você vai entender que mesmo no nosso país, que em geral funciona sempre com o horário de Brasília. Já viu as reportagens, galerinha? Que às vezes acontece alguma situação, algum evento, e as pessoas dizem, vai acontecer em tal hora, no horário de Brasília. Porque esse é o horário que o Brasil praticamente quase que todo segue, com exceção a alguns estados do Nordeste. Porque há aquilo que nós chamamos de fuso horário. Mas veja bem, nós não vamos trabalhar aqui tecnicamente em fuso horário. Eu só quero mostrar para vocês, mesmo no Brasil, essa questão de compreensão de tempo, ela é diferente. Imagina no mundo. Agora, joga isso lá para trás. Se assim, hoje já é complicado,
né, para muita gente, veja que o horário de verão dava muita dor de cabeça. As pessoas não sabiam quando começava, que horas começava, só que eu tinha um dia a mais de sol, um horário a mais de sol, né? Nós não estamos no Alasca, e uma hora a menos de noite. Bom, eu sei que para quem morava próximo da praia, para quem mora próximo da praia, era sempre muito bom, né? Para quem ia trabalhar 4 da manhã, pegando um japeri lotado, não facilitava muito a vida, não. Mas, enfim, esse é só um exemplo básico de muitos que existem por aí, tá? Então, essa compreensão de tempo, ela não é igual para todo mundo. Imagina as influências culturais que isso traz. Então, galerinha, vamos avançar para que nós possamos entender um pouco mais essa ideia. Aqui está o nosso sumário e é mais ou menos isso que nós vamos estar trabalhando, tá? Vocês sabem que a gente monta um monte de coisas e tenta o máximo possível para passar tudo, até para que não fique enfadonho para vocês, mas no geral nós não vamos fugir disso. A questão do tempo, já iniciei ela basicamente, não é? Reflexões sobre o sentido das marcações e definições do tempo em diferentes civilizações. O calendário, a linha temporal. Vamos trabalhar um pouquinho no final. Qual é a linha temporal que a gente segue? Não é? A gente segue a linha temporal, entre aspas, mais democrática. Existe linha temporal democrática? Que confusão é essa? E bem, vamos trazer, além da conclusão, obviamente, não é? Tem que ter início, meio e fim, algumas questões. Eu acho interessante colocar algumas questões aqui para que nós possamos pensar nessas questões do tempo, como elas nos afetam, né? Como nós somos impactados por isso. E abranger um pouco mais. São as principais questões que nós encontramos por aí e a ideia é estimular vocês a pensar em outras também, tá bom? Então vamos à nossa apresentação. O tempo e suas dificuldades. Bom, pessoal, falar de tempo também é falar de história, tá? E esse é um tema inesgotável. Os principais historiadores têm essa conclusão. A relação entre tempo, a relação tempo e história é inesgotável, com inúmeras questões, problemas e propostas para a gente analisar, e muitos campos de conflitos quase insolúveis, tanto entre os filósofos, entre os historiadores, e que pode ser explorada sobre muitos aspectos, cada uma delas aparentemente encerrada em si mesma e na prática interrelacionada com todas as outras demais áreas, gente. Ou seja, galera, esse é um tema que pode ser abordado por vários aspectos. Vários grupos podem estar abordando o tempo e isso traz a sua dificuldade. Mas o que é tempo, hein? Vocês sabem o que é tempo? Há uma definição básica. Bom, segundo o Dicionário de Conceitos Históricos, tempo é o estudo das atividades e produções humanas, ou seja, da cultura ao longo do tempo. Assim, no próprio conceito de história está inserido o conceito de tempo, o que nos mostra a sua importância. No entanto, tempo é uma daquelas noções que perpassam nosso dia a dia e às quais damos pouca atenção. A despeito de sabermos de sua importância, na verdade, né? A palavra tempo pode designar em português coisas diferentes, desde o clima ao tempo histórico. Então, perceba, tempo pode ser estudo de atividades, ou tempo histórico, no caso, não é? Pode ser o clima. Você deve ter visto em algum jornal a chamada Espaço para Meteorologia,
Ou antigamente eles gostavam de usar o termo garota do tempo, né? Geralmente são mulheres que trazem as análises que são feitas por tempo durante aquela semana. Então o tempo tem várias definições. Por isso as suas dificuldades. E as pessoas vão interpretando o tempo também, né, a sua maneira. E veja, aqui há um pequeno consenso, que de qualquer maneira o tempo é algo importante. Então, o que é o tempo? O tempo está no espaço, o tempo está na história, tudo isso. O tempo é um estudo? O tempo é um período? O tempo é cíclico? Há essas dificuldades que nós encontramos, porque por vários ângulos você pode estar observando o tempo. Bem, o tempo como produção humana é uma ferramenta da história, visível em instrumentos como o calendário e a cronologia. Isso é importante da gente entender. Então, eu vou repetir para vocês. O tempo, galerinha, como produção humana, é uma ferramenta da história, visível em instrumentos, objetos, como o calendário e a cronologia. Vamos aprofundar um pouquinho mais no calendário. Então, eu vou estar descrevendo para vocês o que é uma cronologia. Bem, cronologia é a forma de representar os acontecimentos históricos no tempo, o que exige um calendário e uma noção de contagem do tempo. Então, veja bem, eu tenho duas formas de, poderia dizer até mais, mas duas principais formas de instrumentalizar o tempo como produção humana: o calendário e a cronologia. Acontece que a cronologia é a forma de representar os acontecimentos históricos no tempo, o que exige um calendário e uma noção, é claro, de contagem do tempo. Então perceba que as coisas estão interligadas. E a cronologia, ela não é menos importante. De acordo com o tempo, conforme o tempo for passando, os acontecimentos forem acontecendo, eu preciso montar uma cronologia, senão eu vou acabar me perdendo. Bom, o escritor J.R.R. Tolkien de O Senhor dos Anéis dizia que se você for construir uma história, crie primeiro um mapa, senão depois você não conseguirá criá-lo mais. O que eu quero dizer com mapa? Aqui pode ser um mapa mental, um mapa de acontecimentos. Eu preciso numerar esses acontecimentos, senão eu posso acabar esquecendo ou me perdendo. Olha, a grosso modo, é assim que funciona mais ou menos uma cronologia. Eu vou delimitar o que aconteceu de mais importante em cada espaço no tempo. E eu preciso ter um calendário para isso, não é? Eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Então, seria interessante, e se vocês quiserem, nós podemos fazer depois, uma apresentação e um estudo só de cronologias. E, gente, isso é interessantíssimo. Em várias áreas. Olha, daria uma apresentação imensa também, à parte, inclusive, tá? Mas, é claro, por se tratar de tempo, perdão, não teria como deixar de falar de cronologia e explicar qual é a ligação dela com os calendários. Beleza até aqui? Alguma questão? Deixa eu olhar aqui, talvez se já tem alguém aqui. Bem, de qualquer maneira, você pode colocar aqui embaixo, porque eu vou estar anunciando essa apresentação poucos minutos antes nas minhas redes sociais. Então vocês vão poder estar olhando lá e dando as suas sugestões depois aqui no vídeo, tá legal? Por falar nisso, eu acredito que vocês não perderam tempo. Vocês já se inscreveram no canal? Já apertaram o sininho e deram o gostei? Então vamos lá.
a história e o tempo. Bem, nós já iniciamos isso. Nós já começamos a dizer que o tempo pode ser dividido em horas, minutos, segundos, mas não apenas meses, semanas ou dias. E para marcar essas medidas, nós usamos o quê? Nós usamos o calendário, né, galerinha? O calendário, ele é de fundamental importância. As pessoas sempre perguntam, olha, existe só um calendário? Quem criou o calendário? Eu tenho certeza que na sua casa deve ter no mínimo uns 3 ou 4 calendários, porque geralmente é assim que acontece, né? Nós nunca temos um calendário só. Mas, na verdade, o que seria um calendário, gente? Bom, a grosso modo, e pegando uma das várias definições que nós temos, calendário é sistema conceitual para contabilizar a passagem do tempo em termos de dias e anos. Geralmente também, galerinha, com meses ou outras divisões. Ou seja, é um sistema para a gente contabilizar a passagem do tempo, do ano, dos séculos. Conforme os dias vão passando, a humanidade aprendeu a contabilizar isso. E aí foi se formando o que nós entendemos hoje como calendário. Bem, para processos pelos quais a idade é determinada e convertida em datas determinadas de criação ou outro evento. Então, o calendário ele é muito importante nessa marcação do passar do tempo, dos acontecimentos. Para isso, nós utilizamos um calendário. Beleza? Outras formas de medir o tempo. E aqui as mais variadas possíveis. Desde o relógio de sol, a ampulheta, até esse objetinho com nome complicado de relógio de água. Não vou falar o clespicida. Mas nós tivemos todos, inclusive o calendário, que até hoje, mas veja bem, vocês estão observando aí, não é a única forma de se medir o tempo, não é? Nós temos acho que nem existe mais o despertador convencional, como vocês estão vendo ali. Tem 2 formas de despertadores ali. E o celular, porque acredite se quiser, o celular, ele basicamente, ele unificou todos esses outros que estão aí, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? O celular tem calendário, tem despertador, inclusive app de ampulheta. Gente, é incrível. Só no celular você reúne todas essas formas de medir o tempo. Eu estou deixando um pouquinho aí na tela para que vocês, se tiverem curiosidade, possam ler e pesquisar os outros. Olha, eu tinha separado algumas imagens de relógio de sol, mas eu acho interessante vocês pesquisarem, porque tem muito tipo de relógio de sol, inclusive hoje, e no Brasil, você encontra alguns relógios de sol. Então, vale a pena pesquisar. Ampulheta, eu acho que todo mundo já viu alguma. Na sua casa possivelmente tem, né? Porque virou um objeto de decoração. Agora, o despertador é curioso. Eu não sei se esse daqui, que eu estou passando o mouse, você tem na sua casa. Esse alguns ainda tem. Mas, sem dúvida, este daqui, o celular, eu tenho certeza. Se você tem 10 anos para cima, menos você deve estar com um dos seus pais. Mas de 10 anos para cima, você deve ter um celular. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E no celular você tem despertador, você tem calendário, porque o celular, ele basicamente, ele reúne tudo isso. Embora, é claro, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Vocês só usem para ver videozinho e o WhatsApp, tá? Mas existem outras funções no celular.
Acredite se quiser, além do WhatsApp. Beleza? Bem, essas são algumas de várias formas que a humanidade usou e vem usando para medir o tempo, tá? Mas é claro, como se deu isso? Por que eles decidiram, em algum modo, estar parando para pensar em marcar o tempo? O tempo em ciclos. O tempo pode ser medido em ciclos? Bem, é preciso entender a importância de se marcar o tempo. Imagine que você está no Egito Antigo, no continente africano, e você é alguém que vive de plantações. Mas você sabe o momento certo de plantar? E quando você vai colher? Você tem noção o momento exato de colher? Pera. E se nessa região que você habita acontecem enchentes? As águas do rio Nilo começam a subir. E aí? E se há tempestades em determinados momentos do ano de gafanhoto, de pragas? Pessoal, como é que vai ficar a plantação de vocês? Bem, esse é um exemplo. Acontece que, com o passar do tempo, os povos foram aprendendo a observar isso. A linha, é claro, de observar as estrelas, os céus, porque muitos dessas demarcações de tempo têm a ver também com o olhar as estrelas. E, obviamente, vocês podem ter imaginado, mas se não imaginaram, isso acabou influenciando também a religião. Mas calma, você está falando de plantação. É claro, eles em algum momento observaram que a influência da Lua nas marés, ou se você viajou comigo e foi para o Egito Antigo, essa pessoa que trabalhava com plantação, ele percebeu que em determinados momentos haviam cheias. As plantas demoravam a nascer. Então, ele foi percebendo que não dava para plantar em todos os dias do ano. Existiria um momento necessário para fazer isso. Até porque nós sabemos que há tempo determinado para cada propósito. E como que essa percepção veio? Com o passar do tempo. Através de observação, prática de outros, talvez de ancestrais. Assim foi preciso criar ciclos. E eu estou falando aqui, dando um exemplo de plantação, mas tem muitos outros. E com certeza agora você já deve estar imaginando algum. Então, muitos povos em determinados locais do planeta acabaram desenvolvendo uma espécie de ciclo de atividades com o próprio tempo, seja para plantação, seja em rituais religiosos, porque se eu estou falando de estrela, imagina as pessoas que tinham como divindades, deuses, o céu, ou os astros do céu. Imagina a lua e o sol. E quando acontecia um eclipse? Eclipse acontece toda hora? Eclipse solar? Eclipse lunar? As fases da lua? Olha as complicações que isso tem. Isso leva tempo, não é? E aí você tem que observar mais, anotar mais. Então dá para entender um pouquinho de como o tempo também pode ser colocado em ciclos, não dá? Vamos avançando? Vamos entrar, na verdade, nós já estamos fazendo isso, nessas reflexões. E eu acredito que vocês já estão tendo um pouco dessa noção
de como as diferentes civilizações vão lidar com o tempo. Eu falei o exemplo do Egito, mas e ali do lado, na Babilônia, na Síria, se eu avançar o tempo, na Inglaterra, existem áreas mais chuvosas, existem áreas mais áridas, com climas de deserto. As próprias viagens, os povos que são nômades, não dá para sair em qualquer dia, em qualquer mês. Isso, com o passar dos anos, informações, fica muito claro para esses povos. Então, tecnicamente, a gente pode falar que esse sistema de calendários, ele começou meio que oral, né? Esse ensino. Olha, nesse tempo nós fazemos isso. Então, falava-se para os filhos, que foram falando para os filhos, até que aconteceu as anotações, não é? E é claro, gente, anotações bem, mas bem antigas. Por isso eu comecei lá atrás no Egito Antigo. Tá beleza até aqui? Bom, eu já expliquei o que é calendário, estou passando aí alguns para vocês e nós vamos adentrar neles, tá? Não se preocupem, mas é importante saber que muitos calendários são baseados em fatos importantes. Nós temos o calendário gregoriano ou cristão, que usa o ciclo solar. Nós temos o calendário islâmico, para muita gente chamado muçulmano, não é? Eu vou apresentar essas duas versões, então fiquem calmos. O calendário judaico, e aqui a definição de tempo que nós encontramos, né, em sites bastante sérios, tá, pessoal? Existem várias outras, mas eu já falei essa para vocês. E aqui um rápido exemplo. Mas eu quero pegar essa questão do calendário solar e do calendário lunar e até de uma fusão que existe dos dois. É isso aí. Nós temos calendário solar e nós temos um calendário lunar. Vamos entender um pouquinho isso? Vamos avançar nossa apresentação. Eu comecei a falar das estrelas, lembra? Dos astros. E essa foi uma das primeiras formas da humanidade olhar, observar e compreender, galerinha, que era necessário um modo de organizar a sua vida com o passar do tempo, as suas ações. E isso vai do mais trivial ao que você pode imaginar como mega urgente. Então, era a plantação, era a religião, entre outras coisas. E nós vamos entender um pouquinho como funciona, tá? Talvez você já tenha visto várias das informações, mas eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas dessas informações você não ouviu aí em algum lugar. Comenta aqui embaixo depois, ou bota aqui no chat. O calendário solar é um dos primeiros a ser utilizado. E quem é que utilizava? Os egípcios, mas não apenas. Como eu falei, um ano de 365 dias e 6 horas. Se eu não falei, eu estou falando agora, vocês estão indo também, né? Vamos lá. Então, o calendário solar, e veja bem, o calendário gregoriano, eu ia falar gregoriano, não sei porquê. Enfim, ele usa o ciclo solar. E perceba que, em geral, o ano tem 365 dias, tá? Aqui eu estou dando um exemplo do calendário solar. Nós vamos entender o calendário gregoriano mais à frente. E aqui eu já deixo claro uma coisa. Eu não estou colocando essas informações dos calendários todas em uma ordem cronológica, nós entendemos o que é cronologia, mas eu quero trazer alguns calendários que talvez nem todos conheçam. Então, os principais, ou aquilo que é chamado de principal, porque nós temos que entender isso também, tá? Se existem vários calendários, será que existe principal ou mais importante
e menos importante, já tem uma questão para vocês. Quem define qual calendário é mais importante ou menos importante? Tá? Bem, acho que vocês já observaram um pouco aí do calendário solar, quem foram os povos que primeiramente utilizaram eles, tá? Tá falando dos egípcios, mas também que os gregos acabaram reconhecendo eles como referência para a astronomia por muito tempo. Mas esse calendário não é o único, estou batendo nessa tecla, e existem outros. Com o passar do tempo, pessoal, isso foi se aprimorando. Calendário lunar. Os antigos babilônios tinham um calendário lunar de 12 meses lunares de 30 dias cada. Se a gente puder perceber, e você já deve ter essas informações em algum lugar, mais ou menos o calendário que nós usamos hoje, ele não é uma criação de um povo exclusivo, né? Nós podemos perceber que alguns elementos, tá? Eu estou falando pausadamente para que você possa entender e depois está dando uma lida. Nós percebemos que alguns elementos vão moldando essa forma de calendário. Perceba? E aí vale uma questão. Gente, com essa colocação de elementos, eu posso afirmar que, de alguma maneira, o tempo ele segue uma noção cíclica que vai se aperfeiçoando com o tempo, ou seja, o tempo, como nós medimos hoje, ele vem seguindo desde a antiguidade e vai sofrendo algumas mudanças. Nós podemos dizer isso, que o tempo tem uma origem comum, essa forma de medir? Questões extras, hein? Teremos mais no final. Bem, calendário solar, calendário lunar, e como eu falei para vocês, não é a única forma de se medir o tempo, correto? Nós vamos adentrar, pessoal, os principais calendários. Calendário babilônico. Bom, o calendário lunar foi utilizado pela Babilônia, mas não quer dizer que ele era todo lunar. Vamos entender um pouquinho isso, essa questão do calendário babilônico, calendário assírio. Ele é chamado de lunisolar, é o calendário assírio-babilônico, ou era, como se tem dito, constituído de 12 meses lunares, cada um dos quais começa com uma lua crescente no horizonte oeste e ao pôr do sol. Então veja, gente, esse calendário ele é datado do século 21 a.C. Percebam, 12 meses lunares, que como vocês devem ter percebido, não correspondem sempre aos meses como nós entendemos hoje. Por que não corresponde geralmente a datação de dias que nós temos hoje? Porque a Lua tem várias fases. Correto? A Lua tem várias fases. E isso influencia o calendário lunar ou o calendário lunisolar. Perceba que não é apenas 100% lunar esse calendário. Obviamente, vocês vão ver por aí como calendário lunar. Eu descrevi um pouquinho à frente tanto o solar como o lunar, e já havia mencionado para vocês que, em geral, nós vamos encontrar o termo, e aí está ele, lunisolar, os principais calendários. Perceba, 12 meses. São 12 meses lunares, mas já tem essa concepção, pessoal, de 12 meses. Tá legal? Avançando. Que calendário é esse? Alguém adivinha? Bom, eu acho que sim, não é? Tá fácil. É o calendário chinês. Não é? Esse também é um dos mais antigos. E a partir daqui, eu achei interessante a gente ver
né, poder comparar com esses calendários que nós temos acesso, as datações que eles trazem. Vamos lá? É lunisolar também. Olha só. E é incorporado elementos de um calendário lunar com hoje um calendário solar. Eu expliquei isso anteriormente, mas eu fico repetindo para que isso seja inculcado, beleza, pessoal? Então tem aspectos do calendário solar com o calendário lunar. Tá legal? E ele está contínuo há quase 4.000 anos. E galerinha, por curiosidade, não é? Nós estamos atualmente no ano 4.718, mais conhecido como o ano do rato. Então, se eu não falei para vocês, feliz 4.718, beleza? Aqui algumas definições do calendário chinês. Perceba que ele tem 364 dias. Ele possui ciclos de 12 anos. E aí, geralmente, esse calendário, pessoal, ele já é um pouquinho mais conhecido, né? É claro, em relação ao horóscopo, para aqueles que acreditam, fazem mapa astral, essas coisas todas, geralmente é o grego, mas o calendário chinês, o horóscopo chinês, ele é bastante conhecido também. Então aqui tem algumas definições que vocês vão poder estar, se tiverem curiosidade, tá checando depois, tá? Vamos lá para o calendário egípcio. Como vocês percebem, citamos um pouquinho quando a gente falou do calendário solar e do calendário lunar. Citamos um pouquinho dos egípcios e voltamos a eles propriamente. Bom, é chamado de o primeiro calendário da história. Mas se vocês perceberam, o calendário chinês ele é usado também há 4.000 anos. O calendário babilônico, 21 séculos antes de Cristo. Então, eu estou mantendo isso, pessoal, essas informações, porque é interessante. Por isso que eu falei, você já deve ter visto isso em algum lugar. Mas o nosso compilado tem o objetivo de quê? Mostrar que, seja quem faz a pesquisa, ou quem faz o estudo, ou esses povos, ou os descendentes desses povos na atualidade, vão meio que puxar a sardinha para si, né? Olha, o calendário do meu povo, o calendário que os meus antepassados usavam, era o mais antigo. Já dá para entender um pouquinho de como surge isso de o mais importante ou o menos importante? Bom, 365 dias, 12 meses de 30 dias, além de 5 dias extras dedicados aos deuses. Galera, mais uma vez essa noção de 12 meses. E aqui nós já temos os tais 365 dias, que não são só na prática, porque como você está lendo, tem 5 dias extras, ou tinham, né? Bom, os egípcios tinham total consciência da influência dos acontecimentos naturais em suas vidas. Eu cheguei a falar lá em cima no exemplo essa questão do fluxo do Nilo, das estrelas, e os egípcios antigos, obviamente, eram um povo que observavam muito os acontecimentos astrológicos, se podemos dizer assim, não é? Eles observavam muito as estrelas, a astronomia era uma coisa que os egípcios desenvolveram bastante, não é? E eu sempre tive essa confusão com os termos, né? Astronomia, astrologia, tal. O fato é que os estudos nessas áreas,
as pessoas gostam de remontar sempre ao Egito Antigo. E realmente, quem estuda Egito Antigo, você vai encontrar muita coisa, gente. E como está escrito, um sem fim de estudos sobre as séries dos eventos celestes. Isso é impressionante. Nós vamos ter um estudo mais detalhado do Egito Antigo dentro da nossa série sobre a história da África. Tá? Então fiquem calmos que todos esses termos, conceitos, a gente vai trabalhar dentro de história da África, a gente vai pegar o Egito, a Etiópia e demais povos. Então, na nossa série sobre história da África, pessoal, deixa eu ajeitar a cadeira aqui, nós vamos estar trabalhando o Egito Antigo também. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Vamos avançando. Chegamos nas Américas, não é? Calendário maia, calendário asteca, os povos da Mesoamérica, os povos andinos. E vamos trabalhar, eu não vou usar, eu vou evitar de usar o termo os principais calendários, tá, pessoal? Mas é o calendário, ou os calendários, que os estudiosos optam por dar mais destaque, beleza? Então, chegamos nas Américas. A gente vai viajar um pouquinho mais, beleza? Bom, esse é o chamado calendário de conta longa e atualmente mais conhecido como calendário maia. Olha o que eu grifei para vocês dessa citação aí que nós tivemos. É um entre os diversos sistemas temporais utilizados pelos maias. Então não é o único, beleza? Deixando claro isso aqui. Existem vários outros. Bom, o calendário maia, os principais, geralmente, pessoal, eles se dividem em dois, mas eu já vou mostrar para vocês que, embora eu já frisei, tem vários. Tem sempre um separado para a colheita e um em relação à religião. Então você perceba que no religioso ele compreendia 260 dias, ou 13 meses de 20 dias cada. O calendário solar tinha 365 dias e continha 12 meses de 20 dias e mais um mês de 5 dias. Bom, nós temos o Raab, que se baseia, não é, em relação à Terra, que é esse daqui. Eu sei que está baixinho, mas aqui tá pequenininho, perdão. Mas vocês podem depois checar depois, Raab. Nós temos o Tzolk'in, que contém 260 dias, que é esse daqui, e é utilizado, ou era utilizado, galera, para colheita, tá? E o principal, que é a roda calendária, ou a rueda calendárica, que está em espanhol, né? Que é essa roda aqui, olha, ou essa que vocês estão vendo, tá? É chamado de roda calendária. O que é interessante do calendário maia? É que esse tempo, ao contrário do calendário oficial, ou seja, o calendário ocidental, que é o que nós usamos e tentamos exportar, né, tudo quanto é custo para outras áreas do globo, o calendário maia, ele é um calendário finito, não é? Ah, Diego, mas eles não existem mais. Bom, não era por isso, gente. Mesmo na época dos maias, eles tinham uma noção de que existia uma finitude no tempo. Que o tempo, ele em algum momento, ele ia findar aquele tempo conhecido deles. E existiram interpretações de que o fim do mundo dos maias aconteceria em 2012. Com certeza, se você tem um pouquinho mais de idade, você já viu o filme 2012, né? E, galerinha, eu não estou falando das interpretações do Nostradamus, perdão. Então, existiu uma interpretação desse calendário de que o mundo acabaria em 2012, em 21 de dezembro. Mas, gente, como vocês estão observando,
era uma interpretação. Tá legal? Até essa questão de finitude, a gente não tem noção de que, tudo bem, o que viria após isso? Seria um grande ciclo que estaria se fechando? Começaria outro? Bom, nós não sabemos, né? O fato é que uma das interpretações foi fim do mundo. A Margedon. Mas veja bem, essa interpretação de fim do mundo, de destruição, ela não é tecnicamente maia. Nós vamos entender isso, eu vou explicar, com o calendário gregoriano. Tá? Embora outros calendários falavam de destruição, o filme ele traz uma concepção de fim de mundo que não era muito bem maia, tá? Era uma questão mais apocalíptica. E quando eu falo apocalíptica, apocalipse, vocês já estão entendendo qual é a linha, não é? Calendário Azteca, também chamado de Pedra do Sol. Aqui eu estou falando um povo que habitou o atual México. É parecido, segundo muitos pesquisadores, com essa questão do calendário, de dos calendários maias, tá, galera? E tem esse centro aí, né, essa figura aí, é a face do Deus Sol, o Deus dos astecas. Olha que legal. Nós temos nesse calendário 360 dias, perdão, aos quais se somavam 5 dias de sacrifício. Veja bem, é um calendário solar. O ano asteca compunha-se de 18 meses, com 20 dias cada, com 360 dias, aos quais se somavam 5 dias de sacrifício. E aí, você deve ter visto o filme Apocalipse, né, do Mel Gibson, onde os povos indígenas, com aquela cara monstruosa, comiam as pessoas, dilaceravam. Essa é uma das visões que se criou dos astecas, e não só deles, o que justificou muitos massacres. Mas calma, 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 calma. Eu não vou entrar nessa seara agora, mas já adiantando, como adiantei a história da África, nós também teremos uma história do que nós conhecemos como Américas. É isso aí. Nós teremos a história das Américas. E eu vou falar dos povos nativos. Então, mais ou menos esses calendários aí, maia, astecas e outros, vamos voltar a eles. Então, vai servir como uma pequena introdução, tá beleza? Nada impede que vocês possam estar pesquisando depois. O calendário judaico. Bom, de acordo com a tradição religiosa, e aqui você pode estar checando isso na Conib, o calendário judaico foi criado há mais de 3.300 anos. Então, será que esse é o mais antigo? Eu acho que nesse momento da nossa apresentação, vocês já devem estar meio que conscientes de como esse é o mais antigo, esse é o mais importante, como isso funciona. O calendário judaico também é lunisolar, e os meses seguem as fases da lua e começam a cada lua nova. Porém, são feitos, veja bem, ajustes de acordo com as estações do ano redigidas pelo Sol. Ou seja, é um calendário que vai seguir as fases da lua, mas ele é ajustado com as fases do ano que são redigidas pelo Sol. Por que isso, galera? Para poder ficar meio que não ajustado, mas seguir, já que é um calendário religioso também, tem essa tradição religiosa, as festividades judaicas, da Páscoa, Yom Kippur, todas essas festividades judaicas estão dentro do calendário. Né? E aí tem uma observação da Páscoa, ou na primavera, no hemisfério ocidental, esse calendário ele é lunisolar
porque ele acaba abrangendo todos esses feitos. Questão da história. Esse calendário começa a contar, pessoal, a partir da saída, ou seja, do êxodo dos escravos do Egito. Olha que interessante. A contagem desse calendário se dá no livro de Êxodo. Se você é cristão, tem a Bíblia na sua casa, você vai ver a passagem de quando os hebreus eles saem do Egito. E é a partir dessa contagem. Então, ela teria acontecido no ano, 2448 após a criação do mundo. Ou seja, esse calendário começa 2448 anos após o mundo ter sido criado e é considerado o marco zero do calendário. Ou seja, ele tem meio que uma datificação, pessoal, uma datação, perdão, não vamos escorregar no português, da criação do mundo. Fiquei espantado até. Ele tem uma datação, olha só que interessante, não é? Olha como o estudo dos calendários ele é interessante a nós. Bom, no total também são 12 meses, de 29 a 30 dias. Portanto, cada ano judaico é 11 dias mais curtos do que o calendário gregoriano, que é o calendário solar que nós utilizamos. Mais algumas referências. Veja bem. Como foi dito, o calendário judaico, diferente do gregoriano, ele vai estar sempre ligado ao surgimento da primeira estrela na noite anterior. Ou seja, como referência, é sempre, e isso é importante, a lua. Os dias não se iniciam depois da meia-noite, mas sempre ao surgimento da primeira estrela. Olha que curioso isso, né? E é claro, não poderia deixar de ser, eu quero desejar um feliz 5.781 para você, pessoal. Feliz 5.781. Ou mais ou menos um período que vai entre 2020 e 2021, né? Mas quando a gente não se encontra. E o calendário islâmico, não é? A Hégira, aquele que é contado da saída de Maomé, ou a fuga dele de Meca para Medina. O calendário muçulmano, o calendário islâmico. E já desejando para vocês um feliz 1441 da Hégira. Ou um 2020 mesmo de boa. Bem, calendário muçulmano. Pessoal, é baseado nos ciclos solares. O ano também se divide em 12 meses. E também vai de 20 ou 30 dias, no total de 354 dias. Ou 11 a menos do que o calendário solar. Olha que interessante. Por causa dessa diferença, a cada ciclo de 30 anos com 354 dias, ou seja, 11, tem um dia a mais. O mês começa quando a lua crescente, olha só que interessante, surge pela primeira vez após o entardecer. Galera, olha que curioso o calendário islâmico ou calendário muçulmano, né? Também baseado na lua, mas a lua crescente dessa vez. E eu vou deixar que vocês possam anotar, caso vocês queiram, essas informações. Bem, vocês estão ouvindo os latidos do meu cachorro, mas espero que isso não atrapalhe muito a nossa apresentação. Falamos de África com o Egito,
mas também vamos falar de África, com a Etiópia. Não poderia faltar o calendário etíope. Bem, o calendário etíope, ele segue mais ou menos a mesma linha que o calendário gregoriano, ou seja, é o nascimento de Cristo. Porém, ele tem uma contagem diferente da ocidental. Ele conta 7 anos a menos. Ou seja, eu espero que, embora, né, com essa pandemia, o seu 2013 possa ser melhor daqui para frente. Isso acontece, pessoal, porque eles seguem o calendário copta. É isso aí, os cristãos coptas do Egito, sabe? Já ouviram falar dos coptas? Se você me segue no canal Aspectos Teológicos, você sabe quem são os coptas. Bom, outra curiosidade tem a ver com o número de meses. Na Etiópia, eles são 13, e o dia não começa à meia-noite, mas no momento em que o sol nasce. Olha que interessante, galera. No calendário islâmico, nós temos a questão da lua crescente. No calendário etíope, nós temos o momento em que o sol nasce. E são 13 meses. Olha que curioso, não é? Esse, sem dúvida, é um dos calendários mais interessantes que tem. Fala para mim, escreve aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar do calendário etíope? Ah, desse daqui eu tenho certeza que poucos ouviram falar. É o calendário Jute. E eu espero estar falando certo, pessoal. Se tiver algum norte-coreano aí, por favor, me avise. Bom, é o país mais fechado do mundo, dos mais misteriosos. Vigora um calendário muito particular, não é? Que tem referência com um dos fundadores, vamos dizer assim, entre aspas, né, da dinastia, que é considerado um deus. Né? Vocês sabem disso, né? O pessoal da família do Kim Jong-un, tanto o pai, mas principalmente o avô, ele tem uma característica, gente, divina. Então, o atual líder ou ditador para muita gente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que nasceu em 1912, essa data passou a ser considerada o ano 1 no país. Então, 2020 será o ano 108 na Coreia do Norte. O calendário justo, então, tomou o nome da ideologia criada e estabelecida pelo próprio fundador, que propõe a tônica na autoconfiança do povo, na autonomia do país face ao resto do mundo e, sobretudo, no carisma, com muitas aspas, do líder supremo. Olha que interessante, né? Ou seja, basicamente esse calendário começou em 2012. Então, male male, 108, né? Vamos fazer as correções aí. Esse, sem dúvida, é um dos calendários mais curiosos que nós temos. O calendário Jute. Bom, se há alguma atualização nesse calendário ou no calendário etíope, pessoal, por favor, coloca aqui embaixo. As minhas fontes e informações podem estar defasadas. Se assim estiverem, não há problema. Escreva aqui embaixo, a gente vai atualizar e botar a correção na descrição. Beleza? Seguindo a nossa linha e já quase nos aproximando do final, nós vamos trabalhar um pouquinho o calendário romano. É isso aí, o calendário romano, pessoal. Olha que interessante. Bom, os primeiros calendários romanos datam da fundação de Roma, sendo que o calendário usado após essa data foi estabelecido como calendário juliano. Olha que legal, pessoal. Os primeiros calendários já vêm, são datados, os pesquisadores,
da fundação de Roma. E é claro que existiram mudanças, né? Até a queda do Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano no Oriente, conhecido como Bizâncio ou Império Bizantino, ele continuou existindo até mais ou menos 1442. Espero não estar errando a data, porque isso está ao vivo, e aí, enfim, já viu, né? Mas, enfim, essas mudanças foram acontecendo, mais ou menos, várias vezes, repetindo, até a queda do Império Romano do Ocidente. Vocês estão lendo aí que os primeiros calendários, chamados de pré-julianos, eram utilizados até 46 a.C., sendo que após essa data, como eu falei, foi utilizado o calendário juliano, que, é claro, tinha alguns problemas, mas ele foi aperfeiçoado e vamos entender depois. Calma, calma. Vamos lá? Gente, olha, eu quero frisar nos meses, mas eu sei que muita gente gosta de ler, anotar os slides. Não tem problema, pessoal, isso vai ficar gravado, tá? O calendário de 10 meses, de 30 ou 31 dias, que totalizavam 304 dias. Os demais 61 dias coincidiam com o inverno, não entravam no calendário, havendo pouco interesse de acompanhamento temporal nesse período. O que eu quero frisar aqui são os nomes dos meses, né? Mártios, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, sempitibris, octibris e novembris. Aí você vai falar, olha, eu já ouvi dizer que tem a ver com o nome de alguns imperadores. Pois é, pessoal. Mas e aí? E os outros meses? Vocês já conheciam? Vocês estão notando alguma similaridade com os meses que nós temos no nosso calendário ocidental, gregoriano, cristão, baseado no ciclo solar? Não é mera coincidência, não. Veja bem que esse é o calendário romano. Alguns problemas que esse calendário trazia, pessoal. Bom, dificuldade em estabelecer o tempo real que a Terra levava para dar uma volta completa ao redor do Sol. A data da Páscoa estava ficando cada vez mais distante do equinócio de primavera. Então, esse calendário trazia inúmeras dificuldades. Ocorrência de anos bissextos a cada 4 anos. Então, com o passar do tempo, o calendário juliano ele não dava conta de várias coisas que já causavam certa reflexão nas pessoas daquela época, na forma de observar o tempo, muitas das tradições. E perceba, com o avanço do cristianismo, esses problemas foram se acentuando. Por isso a questão da Páscoa também. Vamos lá? Chegamos finalmente no calendário gregoriano, não é? O calendário que o Papa, muita gente gosta de falar isso, no calendário do Papa, que o Papa escreveu, realmente foi aperfeiçoado, né, pessoal? Júlio César e o Gregório, o Papa Gregório. E como eu falei para vocês, como vocês observaram, nós temos, não além dos nomes dos meses, uma estrutura que esse calendário gregoriano herdou do calendário juliano, não é? Ele foi corrigido, na verdade, em 1582 pelo Papa Gregório. E aí alguns dias foram eliminados. Beleza, pessoal? Vamos entender um pouquinho isso? Bom, é o calendário mais conhecido,
né? É o mais utilizado no Ocidente, é o calendário cristão, é o que nós usamos na maioria dos países, incluindo o Brasil. É isso aí. Nós utilizamos esse calendário. Com certeza, se você tem um calendário na sua casa, vai checar, galerinha. É um calendário gregoriano. Na verdade, foi um médico e filósofo italiano que inventou, com muitas aspas, né? A ideia era corrigir o calendário juliano, que era a base desse. E foi escolhido para homenagear o Papa Gregório. Perdão, pessoal, vamos lá. Fui um pouquinho d'água. Esse calendário, se vocês perceberem bem, ele acabou, de alguma forma, suprimindo mais ou menos boa parte dos outros calendários. Então é interessante observar que muitos povos ainda mantêm o seu calendário, porque de alguma maneira o calendário gregoriano, que é utilizado em todo o Ocidente, ele acaba, em alguns aspectos, influenciando todos os outros. Então a gente percebe como o próprio uso de um calendário, ou seja, de contar os fatos no tempo de uma maneira periódica, ele tem um sentido também, pessoal, de poder guardar as tradições, manter as tradições de um povo vivo. Muito mais de saber o que você vai, qual é o seu compromisso na semana, as datas que montam, que formam o calendário, os nomes dos meses, a noção dos dias, elas remetem às tradições milenares, verdadeiras eras, pessoal. Olha como isso é importante. Então, a questão de contar um tempo, ela vai muito além de querer saber os dias ou ter uma agenda para não me atrasar. Veja que o calendário gregoriano, ele corrige erros do calendário juliano, mas também serve como uma homenagem ao Papa. E isso causou, no início, muita resistência. Adivinhem quem? Grupos protestantes. Então você vai perceber, se vocês forem ler aqui, que a implementação dele no Ocidente ela não foi tão rápida. Porque muita gente achou que era uma maneira da Igreja Católica expandir a sua religião, não é? Tanto que Inglaterra, Alemanha e outros países foram adotar esse calendário bem depois. Vocês sabiam disso? Nós temos países, obviamente, que por homenagear o Papa, não vou dizer que não teve essa influência, quase que de prontidão, olha, vamos adotar o calendário gregoriano. Com o advento da Reforma Protestante, perceba que houve essa resistência. E depois, com o tempo, gradualmente, esse calendário foi ganhando espaço, terreno e praticamente hoje domina o Ocidente. Alguma questão até aqui? Bom, como funciona o calendário gregoriano? É quase chovendo molhado, mas vamos lá. Baseado no movimento da Terra ao redor do Sol, possui 365 dias. Eu meio que dou uma travada, né? Então vou falar de novo. Possui 365 dias. Saiu até um chiado carioca, né? Em 12 meses, onde 4 meses possuem 30 dias. Abril, junho, setembro e novembro. E 7 meses possuem 31 dias. Tá ele aí na tela para vocês podem ler. Eu vou ler para vocês também. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Fevereiro é a exceção. Trata-se de um mês com 28 dias. E nos anos bissextos possui 29 dias. É o nosso calendário, né, pessoal? Nós estamos muito habituados com eles. Bom,
As semanas são de 52 ou 53, com 7 dias iniciados pela segunda-feira, segundo o padrão internacional. Olha que curioso, né, gente? Além disso, esse calendário aperfeiçoou alguns pontos que eram errôneos no calendário juliano. Bom, a gente já tratou sobre isso, a questão da Páscoa em outros pontos, a questão da rotação da Terra, o movimento, né, ao redor do Sol. Então, o pessoal da Terra mais aplanada aí, meio que deve ter raiva desse calendário, né? Então, gente, esse é o nosso calendário, é o calendário que nós utilizamos hoje. Vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês não sabiam do calendário gregoriano? Coloca aí embaixo, eu vou estar respondendo depois. Então, basicamente, esses são os calendários que nós utilizamos, ou que foram utilizados ao redor do tempo, que em determinadas áreas do globo, Oriente e Ásia, ainda são utilizados, e o nosso calendário ocidental cristão. Vamos relembrar a questão dos astecas. Percebe como aquele filme 2012, ele segue mais uma linha cristã, ele tem uma visão mais apocalíptica. O próprio termo apocalíptico do filme do Mel Gibson também traz uma visão pejorativa dos grupos indígenas, que na verdade pouco remetiam a eles. É claro, os povos indígenas hoje, os nativos na região do México, Mesoamérica, América do Sul, mesmo os que resistem, mantêm a sua cultura e têm a sua visão, arrisco dizer, tá? Posso estar enganado, não tem um calendário tão complexo ainda como o dos maias, ou dos astecas, e outros povos que vocês vão ver, calma, na história das Américas. E com a proximidade dos povos do homem branco, meio que vai trazendo algumas misturas também, influências desses povos. É claro que nós temos povos isolados, né, que ainda mantêm essas tradições, tem pouquíssimos contatos com aquilo que é chamado, entre aspas, de civilização, não é? Como se eles não fossem, claro que eles são, é uma civilização também, tem as suas regras, os seus sistemas, os símbolos, mas eu não vou entrar nessa seara, tá bom, pessoal? Haverá momento para isso. Friso que, pelo que vocês podem perceber, existem várias formas de interpretar o tempo, várias finalidades e a sua importância, né? Eu acho que nesse momento vocês já estão conseguindo mais ou menos distinguir a importância de estar observando o tempo. Beleza? Assim nós fechamos essa questão dos calendários. Qualquer dúvida, mais uma vez, coloca aqui embaixo. Bom, para fixar o calendário gregoriano e encerrar essa questão, já que eu passei algumas questões do Juliano, do calendário juliano, o que o calendário gregoriano nos proporcionou? Realinhar o calendário com o movimento em torno do Sol, ajustar as datas para coincidir com os equinócios e solstícios, criar uma nova fórmula e mais precisa para calcular os anos bissextos e estabelecer um novo método para determinar o dia da Páscoa. Perceba que é um calendário cristão também, pessoal. Tá? Um calendário cristão também. Né? O tempo em linha. Bom, falamos de cronologia no início. Vamos retornar um pouco de cronologia no final. E eu vou apresentar uma cronologia para vocês e uma descrição dela, tá? A legenda de baixo, ela é importante, mas ela não é tanto necessária. Então eu gostaria que vocês frisassem nessa linha temporal e eu vou passar um exercíciozinho para vocês, beleza? Vamos observar o tempo em linha. Tempo histórico. O tempo histórico pode
pode não ser o mesmo entre os dois povos. Já vimos isso, não é? Pois está relacionado ao tempo que durou determinado processo histórico ou modo de vida de uma sociedade. Já vimos isso também. Aqui embaixo está o seguinte: a divisão atual da história do mundo considera apenas os processos históricos europeus. É, mais ou menos. Tá? Em grande parte, sim. Não é? Nós sempre batemos nessa tecla, essa visão eurocêntrica do mundo, mas eu apresentei para vocês, perdão, outras formas de ver o tempo por outras civilizações e o que isso, entre aspas, representou. E eu estou trazendo para vocês essa linha temporal, que é dividida em pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, a Idade Contemporânea, né? Tem os dias atuais. E aí, pessoal, alguns marcos. A invenção da escrita. A Antiguidade. Você tem 1.1 da era cristã. A queda de Roma. A queda de Constantinopla e a Revolução Francesa. É claro, bom, Constantinopla ou 1453, viu? Sabia que estava próximo ali. Era o Império Romano no Oriente, ou o Império Bizantino. Tudo bem que você pode dizer, olha, mas os outros principais processos, como queda de Roma, Revolução Francesa, são todos europeus. Mas a invenção da escrita não, né? Venhamos e convenhamos que da onde surgiu a escrita? O que nós entendemos como escrita? Pinturas rupestres nas paredes das cavernas são escritas? Bem, é uma seara que nós vamos entrar depois. O fato é que vocês já podem imaginar, eu acredito que com tudo que nós passamos, que parte dessas datações aqui, elas são ressignificadas. O calendário judeu tem um, o calendário islâmico tem outro, e o calendário que nós seguimos, que é o gregoriano, a era 1, conhecida como era cristã, que é que nós vivemos. Qual é o desafio? Elaborar uma linha temporal diferente da habitual que nós seguimos. Ou colocar outros pontos. Mesmo que você vá seguir o gregoriano, vai manter a era cristã, que você possa colocar outros pontos e trabalhar esses pontos. Mas eu gostaria que vocês pudessem estar pensando em outras linhas do tempo. Beleza, pessoal? Então, esse mais ou menos, no final, é o nosso dever de casa. Por fim, as questões, eu já coloquei algumas ao redor da nossa apresentação, mas eu separei as principais e são as que vocês vão encontrar por aí também, tá? Questões. As 6 aqui e algumas para o final. Tá? Eu acabei lembrando de algumas, fui colocando. É possível medir o tempo? Como? É possível medir o tempo sem usar o relógio? Cite 2 instrumentos utilizados para medir o tempo. Por que medir o tempo é tão importante? Em sua casa, existe algum instrumento que mede o tempo? Quais? Qual você usa para medir ou administrar o tempo? E aí, pessoal, tá fácil, vai. Não tá difícil, não. Fala para mim. Bom, essas são as questões que eu deixo para vocês. Lembrando que as referências, as imagens públicas, os sites utilizados vão estar todos aqui na descrição, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, tá? Agradeço profundamente a paciência de vocês, tá bom? Veja sua inscrição, dê o like no canal. Espero que vocês possam estar interagindo com a gente. Qualquer erro ou qualquer datação, fala comigo que eu corrijo, coloco na descrição, beleza? Eu estou sempre movimentando o canal. Então, as descrições e as possíveis correções
Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Aprofundem-se, busquem as fontes e vamos trabalhar um pouco mais. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Desejo uma boa tarde a todos. Fiquem bem. E muito obrigado, é claro. Deixa eu fechar aqui. É isso aí. Encerramos por hoje. Nos vemos na próxima apresentação. Forte abraço.